Boa noite, pessoal. Quem está entrando, a gente já vai começar a nossa live hoje, Desafios da Medicina Veterinária, durante a crise do Covid. A Luli já está entrando. A gente só está aguardando a Luli entrar para começar a nossa live, tá? Oi, Luli. Olá! Tudo bem? Luli, acho que Você seu tá vídeo bem? travou. Não começa. Voltou, voltou. Tá todo mundo assistindo bem, escutando bem por aí? Eu tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Tá tranquilo. Tá, beleza, Ok. então vamos começar. Bom, essa aqui é Oi, uma. Fê, oi. Muitas pessoas que a gente tá trazendo aqui, hein? Ah, graças a Deus, né? Essa é a ideia. Que bastante gente participe, enfim, colabore e a gente vá crescendo essa rede de contatos e de ajuda aí entre todos. Isso aí. E é justamente essa a proposta. Para quem não assistiu nenhuma das outras lives, hoje a gente está entrando com a terceira live. Todas as lives abordam o tema do Covid, né? Como é que ele está impactando os diferentes profissionais de cada área do meio equestre. A primeira live a gente trouxe a gestão de crise para centros hípicos, a segunda foi os desafios da equitação terapêutica, e hoje a gente está falando com a Luli para falar sobre os desafios da medicina veterinária durante a crise do Covid e, enfim, abordar um pouquinho como está sendo essa situação na medicina veterinária, como que tem impactado, como está sendo para a Luli viver isso, né? E quais são os desafios, quais são as oportunidades, enfim, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. No final a gente abre aí para perguntas e respostas. Quem tiver interesse em saber mais, tiver curiosidade, manda aqui nos comentários que no fim a gente tira as dúvidas, tá? E à medida do que a gente for falando, se alguma coisa não ficar clara, também pode mandar aqui que aí a gente tira a dúvida na hora. Hoje a gente está com a Luli. Luli, muito obrigada por aceitar o convite, de conversar, de contar um pouquinho da sua experiência agora. A Luli é veterinária, quiropraxista e especialista em celas, muito conhecida, muito inteligente e muito talentosa no que faz. Caraca! E, E ela bom, é minha amiga, entendeu, gente? ah, escolho bem, né? Escolho bem. É. É, então, para a gente começar, a gente fez algumas perguntas para orientar um pouquinho o nosso papo aqui. A primeira delas é que dentro, né, da medicina veterinária existem algumas principais áreas, que são a veterinária clínica, a de emergência e terapias complementares. Como cada área está sendo impactada com a atual crise, ao seu ver, Luli? E principalmente a que você mais atua, que é a terapias complementares, certo? Certo. Então, Ju, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E, óbvio, ninguém estava preparado para isso, ninguém no Brasil viveu algo do tipo, então a gente não sabia que a gente ia encontrar essa dinâmica e descobrir que a gente faz parte da área da saúde tomou uma proporção muito maior. Na medicina veterinária, que nem você falou, a gente tem áreas de atuação. Cada veterinário vai atuando na área que mais se identifica, né? E além dessas, a gente tem muitas outras áreas onde o médico veterinário atua. Na clínica, onde estão a maior parte dos veterinários com quem eu convivo, ainda existe o atendimento, ele precisa existir, né? Porque assim como gente, bicho não deixa de ficar doente. Então, a gente tem algumas cólicas, a gente tem animais que estão na fazenda e se cortaram, que estão no aras e tiveram algum incômodo. Então, o veterinário clínico, ele não parou. Ele diminuiu o vai e vem dele? Diminuiu. Porque as provas, em sua maioria, foram canceladas. Quer dizer, não, elas foram totalmente canceladas, mas a visita por conta das provas era
diário. Basicamente, o veterinário, ele olha o cavalo antes da prova, depois da prova, 2, 3 dias antes, vai conferir se está tudo certo. E ele está presente nas provas. Aí, as provas foram paradas pelo tempo da pandemia. Não tem nada ainda dizendo para a gente se existem planos para as provas voltarem. Eu sei que em alguns lugares pequenos o pessoal já começou a trazer umas provinhas internas de volta, tudo sem comunicação, sem fazer nada oficial, que já existe, e estão tentando não fazer aglomeração. Mas o mundo do cavalo não parou. O veterinário clínico, ele tem que estar no batidão. Ele é que nem o médico que precisa atender os pacientes dele, porque existem queixas. Deixou de observar mais detalhes, talvez, como aquela manqueirinha boba. O veterinário também não quer se expor, o veterinário também tem família, ele também tem responsabilidades sociais com a família dele. Então, coisas que não são emergências foram diminuídas em número e grau. O mais importante, inclusive eu, que não atuo diretamente na clínica, tive que atender um cavalo esses dias com síndrome cólica, que era cirúrgica. Então, a gente fez um juramento, né? E tem todas as outras coisas envolvidas, né? Existe a questão monetária também. Então, a gente não para. Na parte das terapias complementares, a maior parte das pessoas com quem eu convivo diminuiu e muito o atendimento. Tem gente que parou completamente, tem gente que diminuiu em 60%, 70%. Eu, por exemplo, em mais ou menos 25 dias que estou reclusa, porque eu sou a única pessoa da minha família que é não risco, eu fiz um atendimento de cólica e tive 3 dias onde eu saí para fazer o meu contingente de cliente. Né? Saí, agrupei todos eles num único dia, organizei uma pessoa só para me ajudar, máscara, sabe, não encosta em nada, distância social, respeitando todos os limites. Foi assim que eu me comportei e a maior parte dos terapeutas complementares estão assim. Por quê? Porque também eles atuavam em maior parte nas provas, durante as provas. E como a gente não tem as provas, o income deles também diminuiu muito. Então, eles também estão se precavendo de tudo que está acontecendo. Entendi. A gente Perfeito. conversou sobre mais uma área, mas assim, eu tenho mais alguns exemplos, né? Hoje eu conversei com a Carla Dantas, e a gente conversou o que a Carla faz. A Carla faz toda a parte de vacinação, de vermifugação, de laboratório. E a Carla falou que o dela parou completamente. Então a gente percebe isso tem um risco, né, para os cavalos. É um risco. Esse um foi risco. exatamente o comentário dela. As pessoas, elas consideram de que a vacinação e a vermifugação não sejam uma questão primordial. Então, o que acontece? E acabam deixando vacinação de lado, principalmente a vacinação, né? Não está tendo prova, não tem controle, então a gente vai deixar de lado a vacinação. A gente tem clientes, por exemplo, e vem a queixa não só da parte veterinária, mas, por exemplo, eu estive hoje com um veterinário que é ferrador, e ele falou assim, olha, os meus cavalos complicados eu não parei, mas tem muito cliente meu ligando e falando assim, soltei a tropa na fazenda e tirei todas as ferraduras. Isso é um impacto para o ferrador? É um impacto para a veterinária? Porque aquele cavalo que deixa de ser casqueado ou que tem algum problema de casco sem ferradura, ele pode ter algum problema nessas férias que ele tirou aí. O que acontece? Quando a gente voltar, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Então, mas ou seja, também acaba afetando toda a cadeia que envolve não só o veterinário, senão toda a cadeia que envolve esse funcionamento do cavalo, né? Então, os funcionários, os profissionais de cuidado e tudo mais. Desde o começo da pandemia, por exemplo, a maior parte dos lugares onde eu trabalho
assim, fecharam as portas oficialmente. O que eles fizeram? Entra veterinário de emergência, eles estão pedindo para os proprietários visitarem com menos frequência os animais, e o que as pessoas que já trabalham nos locais, eles fazem? Eles mandam vídeos, eles mandam fotos, mandam relatórios, para que a gente evite aglomeração. No meu caso, como terapeuta complementar, o que eu fiz? Eu me afastei para que os veterinários de emergência, de clínica, pudessem trabalhar nos aras e nas hípicas, sem que todo mundo ficasse se trombando. Claro, né? disputasse Então, esse meio, né? Acaba sendo uma isso. disputa de espaço, né? E aí tem toda... Assim, a veterinária é tão grande, na verdade, a gente... num dia a dia a gente não para pensar, né? Mas a gente tem, por exemplo, as equipes que precisam manter toda a parte legislativa dos aras funcionando, né? Anemia hemormo, por exemplo. Não está tendo prova? Não precisa? Tá bom, mas e se o seu animal precisar ir para um hospital veterinário onde ele precisa ser admitido somente com anemia hemormo? Então, você tem que ter os exames funcionando. Então, os laboratórios estão funcionando, com carga horária diminuída, mas a gente está levando tudo isso, né? E então afetou demais, economicamente afetou. Era assim, minha próxima pergunta, como os profissionais, né, dessas diferentes áreas de atuação da medicina veterinária estão sendo impactados financeiramente? Ou seja, para você, houve uma redução assim drástica? Você sentiu muito? Ou é uma coisa que dá para levar? Como é que está sendo para vocês essa história? No meu caso particular, a entrada monetária diminuiu em, sei lá, 90%. Né? Eu nunca deixei de ser uma pessoa prevenida, então tudo que eu fazia sempre com um olhar de que eu preciso ter uma reserva, mas eu sou veterinária autônoma, então preto no branco, você só recebe aquilo que você trabalhou, se você não tomar um calote. Então tem toda essa questão de que o autônomo, ele precisa trabalhar para receber. Claro. Se eu não for atender emergência, eu não recebo emergência. Se eu não for fazer quiropraxia, eu não vou receber quiropraxia. Se eu não entregar a cela para aquele cliente, eu também não vou receber. No meu caso, a quiropraxia, eu atendi alguns cavalos que seguem trabalhando. Então, tenho esses cavalos na minha lista de entrada de grana. Cela, o pessoal... Já não era uma emergência antes, quando a gente tinha prova, competição rolando. Hoje em dia, com toda a questão de não ter prova e não ser uma emergência, uma urgência, as pessoas não estão mandando as celas para fazer. E, por exemplo, no caso desse animal que eu fui atender de cólica, era uma cólica cirúrgica, infelizmente... O proprietário tomou as decisões dele de eutanásia quando realmente o animal não podia mais. Por quê? Porque ele é responsável por uma empresa onde ele tem quase 500 funcionários e ele optou, por exemplo, por não fazer uma cirurgia, que a gente teria um gasto aí de mais ou menos 40 mil reais, para que ele pudesse arcar com os funcionários que ele tinha. Que ele tem, né? Ele não demitiu ninguém, ele está mantendo esses funcionários, mesmo que afastados, mas justamente... Decisões difíceis, né? Decisões muito difíceis. Custou a vida de um animal, né? Eu, no dia, fiquei extremamente chateada, conheci esse animal desde potro, mas não cabe a mim essa decisão, né? Afinal de contas, é um plano monetário que envolve mais de 500 pessoas. Então... Com certeza. Né? Luli, só para contextualizar o pessoal que está entrando agora, a Luli é veterinária, ela está comentando um pouquinho dos desafios que a medicina veterinária está enfrentando nessa crise. A primeira pergunta abordou um pouquinho as áreas de atuação da medicina veterinária, seja emergência, seja clínica ou terapias complementares, como cada área está respondendo um pouco a esse momento de retração, né, esse momento de isolamento social. E
agora ela estava comentando agora mesmo de como isso está impactando financeiramente os profissionais, os veterinários envolvidos. No caso dela, foi realmente uma redução drástica, né, Luli? Foi um impacto bem grave, e ainda bem que você tem um planejamento ali que está conseguindo segurar a barra, mas é uma realidade dos veterinários, eles são autônomos e dependem dos atendimentos para terem as suas receitas. Luli, bom, acho que isso tudo contextualiza e dá um gancho aí para a gente perguntar se você viu algum impacto, né, negativo na saúde dos cavalos que estão deixando de ser atendidos ou que tiveram seus atendimentos reduzidos. Não. Existe uma conduta veterinária, assim, eu vou dizer assim, pela maioria, tá? Não que seja sempre assim, mas basicamente os cavalos estão bem cuidados, né? Quem não cuida, não cuida, quem cuida, cuida. Então, todos os cavalos que estão em áreas, em hípicas, eles estão controlados. E o veterinário clínico continua estando presente. Assim que ele for chamado, ele vai até o local. O que deixou de acontecer é que visitas com menos necessidade, menos urgências, elas deixaram de acontecer. E ninguém morreu por conta disso, né? Então, tem um impacto legal aí, um impacto bom. Por quê? Porque percebe-se que nem tudo precisa ser feito de um dia para o outro, né? Então, agora é a minha opinião sobre isso. Tira um pouco a carga do veterinário dele estar todo dia no ar, todo dia na hípica, todo dia. Por quê? Porque tem coisa que pode ser resolvida em 2, 3 dias. Uhum. Né? Tem coisas que não, por exemplo, a cólica que eu atendi não podia ser feita em outro dia, né? Não podia ter ficado para outro dia. Mas, por exemplo, um problema de pele que alguns proprietários chamariam veterinário no dia, isso pode ser resolvido em 2, 3 dias. Então, dá para o veterinário também uma certa alçada para ele se organizar, controlar o tempo, controlar a via monetária dele, né? Eu junto 3, 4 clientes e faço todos de uma vez. Então, fica tudo um pouco mais organizado, um pouco otimizado mais também, metódico, né? otimizado. Você otimiza seu tempo, e o tempo é recurso, né? Os deslocamentos entre áreas são gigantescos no Brasil. Isso tem um Tem dias custo. que você dirige 1 hora para atender um cavalo e dirige mais 1 hora de volta, né? Tem o custo-benefício disso, quanto é? Né? Se é uma emergência, tudo bem, mas se é um projeto a longo prazo, ou que nem eu falei, é um problema de pele, tem coisa que não vale a pena para o veterinário. E, de novo, economicamente falando, se muitos proprietários estão levando os animais para a fazenda, para soltar, tirando a ferradura, mudando a qualidade da ração, sim, são coisas que a gente vai ter que arcar no futuro, mas momentaneamente muita gente está fazendo coisas para diminuir o gasto que eles têm com cavalos, né? E não cabe a nós julgar quantos cavalos ele tem ou deixa de ter, quantos cavalos ele resolve soltar no pasto ou colocar para dentro da cocheira. Né? O que a gente precisa agora é entender a situação, compreender um pouco que talvez a gente não receba, escolher melhor qual a ação que a gente vai tomar e quem a gente vai atender, né? Não que a gente escolha se sim ou se não, mas em que dia da semana e por aí vai. Pensando na gente também, na nossa família também. Legal, Luli. Bom, de novo, só para contextualizar o pessoal que está entrando, a Luli está explicando dos desafios da medicina veterinária durante esse período de Covid. No final do nosso bate-papo, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta, vai mandando nos comentários, na caixinha de perguntas. E aí depois a gente faz um bate-bola aqui de novo com essas perguntas e respostas. Luli, tem aí boatos de que o Ministério da Saúde convocou veterinários para o fronte. O que é isso? Lembra quando eu te falei bem no começo que nós, como veterinários clínicos ou de equinos, descobrimos
que fazemos parte de uma comunidade que a gente não tinha a mínima ideia. E essa comunidade é a saúde. O que acontece? Óbvio que durante a faculdade a gente tem aulas onde a gente aprende sobre alimentos, sobre doenças que impactam os humanos, e a gente tem essa noção. Mas fomos pegos de surpresa, porque recebemos convocações do Ministério da Saúde, através do CRMV, para que a gente eu vou colocar um termo mais bizarro aqui, para que a gente entrasse nessa convocação e se alistasse, mais ou menos eu estou colocando essa palavra porque foi a minha sensação no dia, para, primeiro, preencher esse cadastro e, a partir desse cadastro, fazer um curso que seria online, e, a partir daí, dizer se sim ou se não gostaríamos de estar e trabalhar na linha de frente da pandemia, caso alguma coisa acontecesse. O que acontece? No meu caso, eu entrei sim num desespero, porque, como eu comentei, eu sou a única pessoa que não é grupo de risco na minha família. Meus pais são grupo de risco, meu irmão teve um AVC, grupo de risco, minha cunhada está grávida, vai ter bebê esse mês. Mês que vem, né, que a gente já está aí. Minha avó é grupo de risco, meus tios são grupo de risco. Então, naquele momento, eu tomei um susto. E a minha pergunta foi assim, peraí, mas como veterinária de clínica, o que eu vou fazer na linha de frente? E muitas coisas ficaram incertas. Eu não conheço pessoalmente ninguém que fez o cadastro, fez o curso e está trabalhando, mas alguns amigos se colocaram à disposição para ajudar a gente a responder isso. Mas tem gente fazendo, por exemplo, atendimento telefônico no HU da USP, quando as pessoas ligam perguntando se elas deveriam se internar ou não, ou ir para o hospital ou não. Enfim, se alistar ou não, vai de cada um. Se alistar, de novo eu coloquei esse termo, mas é porque para mim parece bem isso, né? O que você vai fazer lá? Você tem que ter noção, fazer esse cursinho. Muitas pessoas me falaram que eles não conseguiram fazer esse curso online, porque o código que o Ministério e o CRMV mandaram para eles não funciona para entrada nesse site. Então, caso tenha alguém com esse problema e ainda não conseguiram, saibam que não é só com vocês, que tem muita gente que não está conseguindo fazer esse cadastro. E algumas pessoas foram. O que eu tiro disso? Você tem a opção, sim, de dizer sim, eu quero participar. De novo, é da sua, sei lá, moral, necessidade familiar. Não dizem durante essa contratação o que é que você vai ter que fazer. Então, você chega lá e você vai fazer o que te pedirem para fazer. Tem alguma remuneração por isso, Lúlia, ou é realmente estar a serviço? Existe uma remuneração que é pré-determinada pelo contratante. Então, não existe nada pré-escrito de quanto vai ser essa remuneração. Uma colega me disse que o pessoal que está na USP, no hospital veterinário, e foi para o HU, eles iam ter uma ajuda monetária, pelo que eu ouvi, algo entre R$2.000, um tempo, mas assim, nada certo, né? Eu não Mas tenho... o que pode ser também até bom, né? Nesse tempo de crise, que muitos devem estar com as suas entradas aí contadas e bem restritas, pode ser algum auxílio legal até, né? Você está a serviço, você está fazendo alguma coisa pelo bem maior e, além disso, existe uma remuneração que dá para aliviar um pouquinho, né? Aqui a Celina comentou, né, que ela conhece veterinários que estão indo para Manaus porque são voluntários, né? Eu acho que é bem pessoal essa escolha. Eu acho que ela é bem pessoal. Ela é pessoal monetária ou ela é pessoal da decisão que você quer? Eu passei tantos anos, eu passei 18 anos correndo atrás de
da minha carreira. E eu percebi o quanto, eu venho percebendo durante esses últimos anos, o quanto estar longe da minha família foi difícil para mim. E nesse momento da pandemia, julgamentos ou não, eu não quis ir, eu não escolho ir, eu não quero estar na linha de frente. Eu sou uma pessoa que não lida bem com doenças, patologias em humanos. Eu nunca fui uma pessoa que tinha o carisma para ficar com pessoas adoentadas ou tal, e eu não sabia o que a gente ia ter que fazer. E eu tenho uma família, então eu quero estar com a minha família caso alguma coisa acontecesse, né? Eu quero ver o meu sobrinho nascer. Claro. Então, foi uma escolha minha pessoal, né? Eu acho que se alguém... Obrigada por compartilhar, assim, por abrir né? isso, né? Você não, né? É realmente uma questão pessoal e cada um vai encontrar os motivos Sim. que tenha para isso ou não, né? As suas motivações próprias. Acho que se tiver alguém aí, né, nos nossos convidados aí que quiser falar alguma coisa, se tem vontade de ir ou não, eu acho que pode falar. No final, de repente, a gente pega isso como exemplo, mas realmente eu fico me perguntando, né, o que eu, como veterinária clínica e terapeuta complementar, poderia fazer fisicamente lá. Né? Ao contrário disso, eu acho que vai um pouco das nossas questões aqui. Como é que eu estou ajudando na pandemia? Eu faço lives quase todos os dias, de veterinária, de autoajuda, de tudo. Via internet, sim, porque eu acredito que essa é o nosso mais fácil meio de comunicação daqui para frente. Quer dizer, pelo menos enquanto a gente estiver aí enclausurado. Ou seja, isso já se torna, eu acho que já pega o gancho aqui para a próxima pergunta, que é qual que é o ganho, qual que é o aspecto positivo que essa crise está trazendo, porque sempre, obviamente, ela traz um lado muito difícil, muito duro, mas ela traz uma oportunidade de reinvenção, ela traz uma oportunidade de sair fora da caixa, repensar algumas coisas. Sim, totalmente. O que está sendo esse ganho na medicina veterinária? Qual que está sendo o lado da balança bom para você? Ó, a quantidade... acho que a gente, durante a pandemia, passa por vários altos e baixos, né? Tem dia que a gente fala assim, eu nem vou entrar no Instagram porque eu não aguento mais lives. E tem dia que você tá lá no seu momento nada para fazer e você entra e vai acessando. O conteúdo disponível, mas de uma forma gostosa, assim, é incontável. Tem pessoas fazendo lives de manhã, de tarde e de noite. Se você quer entender sobre um assunto, você vai lá e marca a sua live com um reloginho e a pessoa lembra que ela tem que assistir, ela pode assistir aquela live de articulação, de clínica, de comentários sobre o jornal. A atualização, ela está disposta. Material didático está exposto. Tem tanta gente compartilhando conhecimento, tem tanta gente aprendendo um novo meio de comunicação. Né? O que antes era ou só dentro da sala de aula, ou o que era só presencial, hoje em dia tem uma abertura para você conseguir assim, saber o que o outro está fazendo do outro lado do mundo. E um acesso direto à fonte, né? O que é muito demais disso, da história da internet, proporcionar que você é uma veterinária super experiente, fale diretamente com o seu público, coisas que às vezes você não poderia, que as pessoas não teriam acesso. Teriam que ler um artigo, teriam que revirar a internet para achar sobre um determinado assunto de interesse. De repente, elas têm essa oportunidade de ter essa exposição, ter essa oportunidade de contato direto com alguém que respeitam, com alguém que admiram, com alguém que confiam, né, na orientação, no conhecimento. Além de tudo, tem outras questões bem interessantes, né? Como eu te falei, assim, aprender a otimizar tempo. Durante a pandemia, tem tantas coisas à disposição que você consegue fazer curso de tudo. Muitos cursos gratuitos. Então, assim, eu conheço gente que aprendeu a fazer
a montar a sua cabine de lives, né? Um microfone, um transdutor para o computador, a tela do computador. Dá para a gente fazer pelo Instagram, dá para a gente tentar outras mídias. Vamos, sei lá, vamos passar aquela aula online. Não sou a favor de EAD. Eu não sou a favor de uma faculdade à distância. Mas... De veterinária, você disse? De Especialmente. veterinária. Totalmente. Eu sou completamente contra. Né? Como é que você vai dar um conteúdo de cirurgia e aí a faculdade dá, ok, matéria concluída, né? Eu conversei com a Bruna sobre isso, matéria concluída, o aluno não chegou nem perto de um cavalo na mesa de cirurgia. Né? Então, eu não consigo, não aceito, não indico, não acho legal. Mas, enquanto isso, tem tanta outra coisa que dá para você fazer online que as pessoas que não têm a chance, por exemplo, de viajar com tanta frequência ou com facilidade, estão assistindo as lives, que nem você falou, né? O pessoal do Rio Grande do Sul assistindo live da Clínica do Rancho, que é no Nordeste, né? Você vê aquele profissional que você acredita e você consegue simplesmente falar assim, poxa, eu ia ter que viajar para o Nordeste para ver esse cara falar e agora ele está aqui. Posso perguntar para ele. Centraliza a informação de uma certa forma, né? Assim, ela ajuda a canalizar, né? Porque, na verdade, os seguidores, né? Os seguidores que cada um tem, que aglomera, são nichos, né? São pessoas que estão interessadas no estilo de vida, no que essa pessoa se interessa, no que ela representa. Então, acabam formando bolhas, né? E essas bolhas é o conhecimento direto passando para outras pessoas que têm esse acesso e vai formando uma corrente aí de conhecimento muito bacana. Além disso, tem um outro tema muito legal. A gente, como veterinário, temos falhas graves em algumas condutas nossas, por exemplo, monetárias, né? A gente entra na faculdade aprendendo com a vida do animal, fazer de tudo pelo animal, alguns pela vida dos humanos, né? Porque cuidam das alimentações e tudo. E a falha nossa é que a gente não tem aula de administração, a gente não tem aula de burocracia, gestão, da vida, claro. da vida adulta, né? Eu tive a oportunidade de renda e tudo. Sim, eu tive a oportunidade de fazer uma imersão no começo desse ano, uma viagem com um grupo de jovens advogados que fizeram uma imersão mercadológica, uma experiência social e mercadológica desses advogados que saem da faculdade e têm que enfrentar o mercado de trabalho. É um projeto social, né? Então todo o custeio foi feito por empresas parceiras para esses jovens. E era isso, eles se deparavam com isso. Gente, a gente não tem uma aula de empreendedorismo. A gente não sabe administrar. Então, não adianta saber só tecnicamente, né, as leis, a Constituição e tudo mais, mas não entender de números, não entender como a gente vai gerir a nossa empresa. Então, e aqui durante a pandemia, o público veterinário, eu vejo um número enorme. Eu não vou citar páginas e nem @fulano de tal, mas assim, a gente vê muito veterinário que começou a seguir lives e dia a dia de pessoas da economia que te dizem, né? A bolsa subiu, a bolsa caiu, investe aqui, coloca no CDI, a poupança não vale nada. Ou mesmo que fosse alguma coisa aplicada, né? Tá aí, acho que uma boa oportunidade para veterinários que estão ouvindo seria, por que não fazer um curso online de gestão aplicada para a medicina veterinária? Então, como é que vai ser? Forma planilhas, forma ferramentas para auxiliar os veterinários, né? Os que já estão e os que estão entrando nessa profissão, para gerirem melhor seu negócio. Para você ter uma ideia, eu fiz durante... Eu tenho, assim, a minha vida no dia a dia, fora a pandemia, é tão corrida que eu tenho pouquíssimo tempo de ler os meus livros. Eu sou aficionada por leitura, não só técnica, como eu uso a leitura para dar uma distraída, mas nos últimos 2 anos eu
eu não lembrava nem aonde eu estava deitando para dormir, né? Então, 3 horas de sono, eu estava de pé de novo. Então, os meus projetos pessoais tinham ficado muito de lado. Então, o que eu fiz? Eu falei, agora na pandemia eu vou escolher várias coisas para fazer. E eu fui fazer, por exemplo, um curso de Kanban, né? Para aprender a organização. Por quê? Porque eu, como veterinária, quando eu tocava o telefone, eu queria ajudar todo mundo. Então, o cliente me ligava e falava assim, Luli, eu tô com uma emergência na minha cela, você pode vir hoje? E aí eu abria minha agenda e eu fazia o possível para encaixar aquela pessoa na minha agenda, né? Uhum. Para dar, para ela não ficar desesperada, né? Ou, E para ou eu seja, muito imediatista, né, Luli? Então aí imediatista e, tá e aí. sem contar todas as outras coisas, né? Quanto eu vou gastar para ir, para voltar, quanto tempo, quem eu tô deixando de atender porque eu tô querendo fazer um favor para essa pessoa que disse que tá com uma urgência. Então, o Kanban, né, que quem não sabe, faz a parte de organização através de post-its, né? O que você tem de projeto para fazer, o que você tem para fazer agora, o que você está fazendo agora e o que foi feito, para que você também tenha a satisfação de falar, putz, mission accomplished, né? Consegui fazer isso daqui. E que dá uma satisfação quando você consegue terminar um projeto ou um assunto. E, Bacana. e fazer toda essa interação de internet, né? Eu sempre gostei de trazer conteúdo, sempre gostei de poder, através de conscientizar as pessoas, levar assuntos importantes. Então, ver quais são as plataformas que dá para a gente levar curso, levar palestra, como é que faz para colocar imagem e tal. Eu acabei fazendo um pouco Ou dessas seja, vidas também. você absorveu bastante, de uma forma positiva, o que essa retração, o que essa crise toda está Sim. provocando, que é esse isolamento, mas desde casa a gente consegue fazer muito, né? E Então, assim, não que as pessoas não tenham dias ruins, né? Aqui eu tô falando como ser humano também, não como uma pessoa lá positivista que tá querendo deixar todo mundo para cima. Mas eu também tive, por exemplo, eu tinha que entregar uma matéria para uma revista e eu percebi o quão exausta e cansada eu tava de não trabalhar, né? De não fazer o meu dia a dia, a minha rotina. Porque uhum, dentro de casa eu tô brincando de dona de casa. Então, é uma rotina diferente para mim. Para quem 18 anos trabalhou quase 19, 20 horas ao dia e não precisava fazer cozinha, roupa, etc., eu estou fazendo. Mas o quanto eu estava cansada de uma rotina que eu não estava acostumada. Então, para escrever uma matéria de um tema que eu falo todos os dias, foi exaustivo demais. sim. Bom, Então, eu acho que isso tem dias, eu acho que tem está todo dias. mundo vivenciando isso de uma forma bem intensa, né? Cada um no seu nicho, na sua casa. Para quem entrou depois, não acompanhou muito da conversa, está entrando agora no fim, eu acompanho o fim do nosso papo. A Luli trouxe aí os desafios, o lado difícil e o lado bom da balança para a medicina veterinária durante esse período de Covid. Tem algumas perguntinhas, Luli. O Paulo da Cavalgadas Brasil perguntou se alguns serviços foram cancelados que haviam sido contratados de cela. Não, no meu caso, não. Tem coisas que estão demorando muito mais para sair do que a gente havia planejado. O que acontece? O mercado como um todo parou, então os fornecedores também pararam. E aí, com todo o fornecimento de material básico, muitas celas estão encostadas esperando voltar ao funcionamento para eu poder entregar para o proprietário. Perfeito. Espera que eu estou tentando ver a pergunta. O que ela acha na parte de educação financeira da veterinária? Muitos veterinários não têm essa educação financeira. Bom, acho que você já respondeu essa pergunta. Mas eu acho que assim, eu vou aproveitar porque assim, a gente está pegando aqui num tema muito, muito, muito importante, né? A gente não tem educação financeira nem na faculdade e nem durante a vida profissional. Então, se eu pudesse, né, dar essa dica para a galera aí, gente, tem muito curso online, tem muita gente que entende disso.
otimização, gestão, financeiro precisa acontecer. Por quê? Se você não sabe cobrar, o cliente vai olhar para você e vai falar, também não sei pagar. E muitas vezes, quanto vale o que você aprendeu, né? São 5 anos de faculdade. No meu caso, eu tenho 3 pós-graduação. E muitas vezes, quando eu vou fazer a minha cobrança, a pessoa vira e fala assim, nossa, tudo isso. E hoje em dia eu já aprendi, né? Eu falo assim, mas e se sua filha fizesse veterinária? Você ia querer que ela cobrasse R$ 100 pelo atendimento? Né? Assim, é uma brincadeira com quem eu tenho Mais esse intimidade, approach, claro. mais intimidade. Mas a verdade é que tem serviços que valem muito a vida do cavalo e que tem pouquíssimas pessoas que fazem. Então, entenda que tem cliente para todo mundo, tem cliente para todo tipo de bolso, e valorize o seu trabalho, né? E eu acho que assim, a educação financeira precisa, porque todo mundo paga imposto, todo mundo tem que fazer um imposto de renda, e não é porque você é autônomo que você não tem o direito de receber a grana que você pagou para investir em curso, em tudo, material de veterinária custa caríssimo, né? Então, e não vem me dizer que, eu tenho... não dá para pagar esse mês ou tal, porque a gente tem uma rede social, então a gente vê o que a galera tá fazendo, né? Então, se a gente não se educar, a gente não consegue educar os nossos clientes. E Existe uma outra muita, dica, né? existe muita Treine o seu informalidade, né, cliente. Luli? Mas treine o E seu isso faz cliente com que também. haja muito desrespeito também, né? Porque não tem Sim, contrato, né? É uma coisa muito verbal da medicina veterinária, isso. dos veterinários, né? De confiarem que você prestou esse serviço, você vai receber por ele. Né? E eu tenho uma outra coisa assim, que eu considero muito, muito complicado. Em todos os outros serviços, ou você paga antes ou você paga imediatamente após recebido ou feito, né? Você compra uma coisa na internet, você paga antes. Você vai ao médico, você paga na saída. E o veterinário? Todo mundo fica esperando o veterinário mandar a cobrança 1 mês depois, 30 dias depois. E às vezes você não recebe. Então, a educação financeira no mundo da saúde precisa acontecer. E ela tem um monte de curso. Só vai fazer, entenda como cobrar o seu cliente e faça isso. Eu acho que é aí que a gente cresce também. E aí é que a gente é respeitado como profissional da saúde. Né? Porque se você não cobra, se você não está nem aí, se você tá uma bagunça, e aí? Quem é você no Tá aí, mundo, no mundo claro. profissional? Tá aí uma boa oportunidade, né, Luli? Tá. É a Fazer um oportunidade do curso, momento. fazer um bom curso de gestão aplicada para a medicina veterinária Isso. e fechando a nossa live aqui com um olhar positivo para a gente não ser tão derrotista, né? Apesar de ser difícil nesses dias de dificuldade que a gente passa aí, enfim. Isso aí. A gente tem que olhar, tentar olhar o lado bom e tentar se inspirar em boas ideias. E você acabou de dar uma ótima ideia. Quanto tempo a E gente tem aí, Ju? 10 minutinhos? Um pouquinho menos, talvez. Tá. Então, eu meio que te cortei aqui, que eu acho que tem assim, algumas coisas bem interessantes, ainda assim, que dá pra gente falar. Eu tinha te perguntado em off, né, pra galera que tá aqui agora, se a gente podia fazer um marketing, uma propaganda aqui. E eu Claro. vou me meter, vou tomar esse tempo aqui. Eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, que vão ouvir a gente depois, na veterinária a gente está com projetos de ajuda social. Muitos projetos de ajuda social. Ajuda social é muito importante. Tem muita gente que não pode sair, que não pode ir para os lugares, que está sem trabalho. Então, olhem para alguns projetos com carinho. Às vezes, aqueles R$ 25 que a gente pagaria no McDonald's para comer um lanche, que a gente está comendo em casa hoje em dia, pode ajudar muito o projeto. Tem um projeto muito legal que é do Hospital do Amor. Tem muito projeto com criança, tem muitas ONGs com crianças, e uma
já que a gente está na veterinária, falando de cavalo e veterinária, eu estou apoiando um projeto que é muito legal, que chama Cocheira Fraterna. A gente montou uma vaquinha virtual. Eu não vou disponibilizar o link aqui, tal. Acho que quem quiser, tiver interesse de doar, manda uma mensagem inbox para mim. Eu passo o link do vaquinha. O pessoal da Cocheira Fraterna está fazendo tudo por conta. A gente conseguiu doação de ração e de sal, mas muita gente não tem da onde tirar para ajudar alguns cavalos, né? Eu não estou beneficiando um projeto, mas eu estou dizendo, olhem com carinho para aqueles que não conseguem bancar tudo isso. Olhem para as pessoas, não escolham entre animais ou pessoas. Vai aquilo aonde o seu coração mandar, né? R$5, R$10, R$20. Quem pode e puder doar para os projetos muito legais, façam isso, né? Porque a gente vai enfrentar ainda mais uma crise econômica e eu acho que essa condição é muito difícil. E se vocês não puderem ajudar aqui, ajudem de uma outra forma, façam máscaras, ajudem a educar as crianças com lavar a Ou mão. até ajudem a divulgar, né? Ajudem a Ajudem divulgar a esse divulgar. projeto de alguma forma. Toda ajuda é bem-vinda. Eu acho que a gente está aprendendo uma lição muito bacana, que é se unir em prol e Sim. pelo melhor de todos, né? Assim, a gente tem que pensar que isso tudo está dando um recado muito importante para a gente ser mais solidário, de alguma forma. É nesse sentido que a gente traz essas falas. O mundo trouxe uma pandemia para a gente entender quanta coisa é importante, quanta coisa não é importante, quem a gente pode ajudar, quem está ali do nosso lado, quem está apoiando a gente. Acho que todo mundo fala, né? Quantos morreram e tudo. Vamos realmente tentar olhar para uma vertente mais bonita de tudo isso. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer pelo próximo? O que a gente pode fazer pela gente mesmo, né? Por dentro, olhar para dentro. É um momento onde você está muitas vezes sozinho, né? Então, eu percebi, agora é um desabafo pessoal aqui, eu percebi o quanto eu colocava o trabalho em primeiro lugar, ainda com aquele estigma de eu quero ser a melhor veterinária, eu quero ser a melhor nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você faz disso um hábito. Todo dia melhor, estudar, fazer, trabalhar, dinheiro. Só que eu percebi que eu também tinha as minhas questões e eu também abafava elas com o trabalho. E aqui, sem trabalho, o que aconteceu? Putz, olha, eu precisava cuidar de mim, eu precisava cuidar do meu corpo, eu precisava cuidar da minha alimentação, eu precisava cuidar da minha educação financeira, eu precisava rever projetos meus que ninguém vai poder fazer por mim, né? E não só seus, né? Você tá aqui com a gente, Luli, e doando um espaço de fala super valioso que você pode fazer por você, mas você está fazendo pelos outros. Então, eu acho que a gente abre um espaço para a gente nessa pandemia, né? Porque a gente acaba ficando com um tempo de ócio maior, mas a gente abre um espaço para fazer algo pelos outros. Então, nesse sentido, a gente só agradece de coração sua participação, seu conhecimento compartilhado, sua experiência, tudo que você trouxe aqui hoje para a gente, para todo mundo que está assistindo. Obrigada por participarem. Obrigada todo, né? Essa predisposição da equipe da Equestrian de fazer essa puxada também, de levar consciência e conhecimento para as pessoas. É isso que a gente precisa. Aquilo que a gente aprende, ninguém vai tirar da gente. Todo o resto, quando a gente morrer, né? Porque não é uma questão de se, é quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Então, a gente vai levar aquilo que a gente bebeu, comeu, curtiu, aprendeu. Fora isso, nada. Então, eu agradeço ao espaço que eu estou tendo aqui. Eu agradeço a todas essas pessoas que ficaram aqui, né? Pessoas que eu não vejo muito, pessoas que colocaram aí seus comentários. Estamos aqui por um bem, que seja por nós mesmos em primeiro lugar e depois pelos animais. Vamos fazer isso. Sigam fazendo as lives. Sigam trazendo temas. Não importa quantas pessoas estão aí, mas
para você vai cair aquela live que é importante na sua vida por algum motivo. Então, sem dúvida. Estamos aqui juntos. A gente vai continuar com essa série de lives. A próxima vai ser na segunda-feira. Vai falar um pouquinho sobre o mercado de turismo equestre. Vai ser com a Cavalgadas Brasil, Paulo Junqueira. Então, tem uma série de lives. Tem até o dia 13 de maio vai ter live. Uma ou duas vezes por semana, dependendo aí da agenda de cada participante. E tem espaço para mais. Todas as lives estão nos destaques do perfil. Então, se alguém viu e falou, olha, tem um tema que dá para contribuir. Isso aí, gente. Se vocês tiverem, pessoal da veterinária, que tiver algum tema específico aí, quiser compartilhar com a Ju, manda um inbox para ela aí, um private, Isso. né? Fala sobre o tema. Por que não, né? Um marketing / conhecimento / consciência. Vamos fazer um popurrí, gente. Um popurrí de coisa boa. Aprende. Mas é isso. Luli, mais uma vez, obrigada mesmo. Obrigadão. Se a gente não se vê e não se falar mais, é um ótimo Dia das Mães para você. Eu sou mamãe jovem, gente. Obrigada, Luli. Mamãe de primeira viagem. Obrigada, vai ser sim. E um beijo grande. E obrigada gente, pela participação. Muito obrigada. Um beijo. Até mais. Tchau.